Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Judas, capítulo 1. Vamos ler 2 versículos. Amém, já apareceu? O texto diz assim, ó. Eu, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escrevo essa carta aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus, os Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege. Versículo 2 diz assim, ó, que vocês tenham mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Que Deus abençoe esse versículo, esse texto em nossos corações, irmãos. E eu quero nessa noite falar sobre esta saudação. Judas faz uma saudação nesses 2 primeiros versículos. E se eu tivesse que resumir esses 2 versículos, eu diria que na vida cristã é necessário que vivamos em comunhão uns com os outros para que tenhamos plena comunhão com Deus. É necessário que haja esta duidade, né? Mas eu quero dizer o seguinte, quem foi Judas? Quando nós falamos esse nome enigmático que aparece na Bíblia, automaticamente, quando as pessoas ouvem falar em Judas, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus. Mas não é desse Judas que eu quero falar hoje. Esse Judas, ele começa dizendo assim, ó, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus e Pai e guardados em Jesus Cristo. Essa epístola de Judas, essa epístola de Judas, a última das epístolas gerais, que foi escrita por esse moço chamado Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. E aqui eu quero abrir esse parênteses, meus irmãos, para dizer que esse Judas que escreve essa carta não é o mesmo Judas que traiu Jesus, é outro Judas. É uma pessoa de uma índole totalmente diferente. Ele é um escritor bíblico que foi também teu sua carta escrita, sua carta entrou no cano bíblico. Então é uma outra pessoa. Não é o Judas Iscariotes, o discípulo de Jesus. Agora, embora esse Judas tenha escrito uma carta tão pequenininha, é uma das mais belas cartas de exortação. Judas não tinha uma reputação especial ou autoridade dentro da igreja primitiva. Mas seu escrito, esse livro de 27 versículos, esse livro de 25 versículos, ele vai dizer, ele é um livro de um teor muito grande, ele é um livro de um teor maravilhoso, e ele tem uma mensagem muito grande para a nossa vida. Seu escrito tem um peso e teor de grande relevância para o cristianismo, por ser um livro totalmente cristocêntrico. Um livro que fala de Deus, um livro que fala do Espírito, mas um livro que é centrado na pessoa de Jesus Cristo. Ele enaltece a pessoa de Cristo. Judas foi um apóstolo de Cristo. Ele era primo de Jesus. A sua mãe era prima de Maria, mãe de Jesus, e o seu pai, Alfeu, era irmão de José. Portanto, há um parentesco desse Judas com Jesus. E a pregação e o testemunho de Judas, meus irmãos, o texto vai dizer que impactava os pagãos que logo se convertia ao Evangelho. Quando ele pregava, as pessoas ouviam e as pessoas eram impactadas. Portanto, não confunda esse Judas com Judas Iscariotes. E o texto, o texto vai dizer para nós, então, nas entrelinhas, que ao ler esses 2 versos, em sua saudação, já podemos perceber a grandiosidade deste livro que nos diz
que na vida cristã é necessário que vivemos em comunhão uns com os outros, a fim de vivermos em plena comunhão com Deus. Não adianta você, assim, muitas vezes dizer assim, eu amo a Deus, eu sou louco por Deus, eu caminho com Deus. Mas eu não quero saber desses caras, não. Bruno, para mim, é Márcio, é gentalha, não quero papo com essas pessoas. Meu negócio é Deus. Está errado, está errado. João diz que se você diz que ama a Deus, mas não ama aquele seu irmão que você vê, você é mentiroso. E é isso que Judas está querendo passar para nós, irmãos, no seu escrito, né? E esse texto, ele nos apresenta alguns elementos para essa comunhão harmoniosa com Deus, que é misericórdia, é paz e amor, que está no versículo 2. A forma como Judas se apresenta é digno de alguém que tinha uma vida pautada no reino de Deus, alguém que tinha uma vida pautada no Evangelho, alguém que tinha uma vida voltada para as coisas de Deus. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, ele diz assim, escrevo essa carta aos que foram chamados. Quem que é chamado, irmãos? A igreja de Cristo. Quem que é chamado? Eu e você que fomos comprados pelo sangue de Cristo. Então ele está escrevendo para a igreja de Cristo. E essa carta, esse livro, essa palavra, ela é presente hoje, porque essa mensagem ainda é viva para os nossos corações. Igreja, corpo de Cristo, isso é, aqueles a quem Deus o Pai ama e a quem Jesus Cristo protege. No versículo 1 está descrito, está isto. Você vai perceber, meus irmãos, que o próprio Judas ele vai descrever um pouco mais a igreja como sendo amada por Deus e protegida por Jesus Cristo. Proteção que Judas fala um pouco mais à frente no versículo 24. Não sei se é fácil para colocar aí, mas no versículo 24 diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos guardar, de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Judas está dizendo que aquele que é poderoso, que é Deus, Jesus, o Espírito Santo, aquele que é poderoso para nos guardar, no momento que você cai, no momento que você fraqueja, no momento que você vacila, esse Deus, ele vai te guardar, ele vai te proteger, para que eu e você sejamos apresentados no dia do grande julgamento, irrepreensíveis, sem pecado, sem mácula, diante de Deus. Quando você olha para essa declaração de Judas, quando você olha essas palavras de Judas, nós podemos perceber a intensidade da misericórdia de Deus, que em sua soberania e majestade quer que todo homem seja salvo. Deus não fez você para se perder. Hoje na escola bíblica nós entramos no mérito da parábola do bom samaritano, e depois nós caminhamos até Gênesis capítulo 3, onde nós chegamos à conclusão de que Deus não criou o homem para a perdição. Deus não criou o homem para o inferno. E Deus não criou o homem para viver na miséria. Deus criou o homem para viver para o louvor da sua glória. Mas aí o pecado entra na humanidade, e quando o pecado entra na humanidade, tudo é quebrado. E Deus então começa a traçar um novo plano, Deus começa a cuidar novamente para que esse homem voltasse ao trilho em direção aos céus. Por isso que eu brinquei com o Bruno hoje, parece que ele meditou na minha mensagem para dar a aula de hoje. Mas é exatamente isso que Deus tinha colocado no meu coração, irmãos. E é baseado, e as misericórdias do Senhor não deixa que a gente se perca. Embora caiamos em tentações, depois de perceber essa intensidade da misericórdia de Deus, embora caiamos em tentação todos os dias, muitas vezes, momentos, a gente cai em tentações. Mas sabe o que a Bíblia diz para nós? É que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim. É por isso, irmãos, que às vezes você está triste, você está
derrubado, você está todo sem vontade, mas de repente você é aceso e você vai ao seu compromisso com Deus. É porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque essas misericórdias, elas se renovam a cada manhã, nos trazendo vida, nos trazendo esperança, nos trazendo paz, nos trazendo vontade de continuar vivendo. E a paz de Deus, diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 15, diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Palavra do apóstolo Paulo. Então podemos dizer, como podemos sentir a paz de Deus em meio aos problemas que parecem nunca ter fim? Como é que eu posso ter a paz no mundo, aonde eu estou vendo as pessoas morrendo, aonde eu estou vendo o plano, o sistema de saúde na precariedade? Como é que eu posso ter paz em um país onde eu vejo os meus governantes sendo corruptos? Como é que eu posso ter paz quando, se eu estou percebendo que vai chegar um momento que eu não vou ter condição de ir no mercado fazer uma despesa? Como é que eu vou ter paz se eu não consigo pôr combustível no meu carro para rodar? Como é que eu vou ter paz se eu estou vendo famílias comendo do lixo? Como é que eu vou ter paz num mundo desse? Embora os problemas nos cercam e nos envolvam todos os dias, e parece que vamos ser engolidos, tragados por eles, eu me deparo com as Escrituras que me diz que a melhor forma de experimentar a paz em meio ao caos é apresentando nossos problemas diante de Deus. E a palavra lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, vai nos dizer assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, em ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E ele fecha no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, meus irmãos, é que nós podemos ter essa paz. É em Cristo Jesus que nós vamos ver as coisas acontecerem. Nós vamos continuar tendo paz. É em Cristo que nós podemos ter paz. Essa paz que sentimos só é possível através da fé depositada em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Não adianta procurar em outro lugar. A paz é geralmente definida como um estado de calma ou tranquilidade, uma ausência de perturbações e agitação. Mas como eu posso viver essa paz se o próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições? É um tanto enigmático. Como é que eu posso sentir paz em um mundo onde o próprio Cristo diz que no mundo nós teríamos aflições? No entanto, em um plano pessoal, paz designa um estado de espírito isento de ira, isento de maldade, isento de prostituição, isento de desconfiança e, de um modo geral, de todos os sentimentos negativos. Percebe que muitas vezes que isso depende de mim, querer viver a paz? Eu tenho que me despir daquilo que tem me envolvido, da mentira, das drogas, da prostituição, das coisas que eu tenho cometido, que eu tenho feito, que tem me levado para longe de Deus e que tem me feito colocar em situações diferentes diante de Deus. Coisas que eu não posso revelar em público porque é vergonhoso, coisas que eu pratico que eu não posso revelar em público porque é vergonhoso. Então eu preciso me despedir de tudo isso para me ter paz. Quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, ele estava falando das investidas de Satanás, das situações que nós vamos viver, enfrentar. Mas eu posso estar descansando em Cristo. Eu posso estar descansando em Cristo, Jesus, e escolher viver em paz. Sabe quem experimentou isso? O salmista experimentou isso. Ele experimentou esse estilo de vida, viver esse estilo de vida, e nos deixou uma forma de viver.
Lá no Salmo 4, versículo 8, o salmista vai dizer assim, ó: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, fazes habitar em segurança. Salmo capítulo 4, versículo 8. Confiar em Deus plenamente, meus irmãos, é viver em paz. O apóstolo vai nos orientar que toda inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos capítulo 8, versículo 6. Quando eu me debruço, quando eu me deixo ser dominado pela minha vontade, dominado pelas minhas empolgações, dominado pelo meu ego, pelas minhas vontades, a Bíblia diz que eu estou caminhando para a morte, eu estou caminhando para um precipício, e esse precipício está pintado de amarelo, de verde, de todas as cores, e eu estou sendo iludido, eu estou achando que lá é maravilhoso, mas é engano. Salomão vai dizer que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final dele é caminho de morte. É isso que Judas está dizendo, está declarando aqui. Mas o texto ainda nos apresenta um outro elemento essencial na vida do cristão, que é o amor. E aqui Judas não está falando de um amor qualquer. Ele não fala de um amor de amigo, ele não fala de um amor parental, ele não fala de um amor eros, ele não fala de qualquer amor. Mas Judas está falando do amor chamado ágape, o amor perfeito, o amor incondicional de Deus, o amor de Deus que Ele olhou para nós como seres humanos e teve misericórdia de Deus. O amor incondicional que está retratado lá em João capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus nos amou, ou Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É desse amor que Judas está falando. É desse amor que ele está falando. Olha, você está nesse mundo, mas Deus tem um grande amor por você. Deus tem um grande amor que Ele vai te amar até o fim. Ele vai te amar até o último momento. Então não desista de Deus. Então não volte as costas para Deus. Não fique longe de Deus. Talvez a sua vida esteja boa, maravilhosa. Você está galgando situações que estão te trazendo prazer e paz. Mas o texto está dizendo, há caminhos que ao homem não é bom. É preciso voltar a sua essência para Deus, voltar o seu olhar para Deus, o seu coração para Deus. Esse amor que Judas está falando, esse amor ágape, esse amor perfeito, esse amor incondicional de Deus, que Ele não mede a condição de qualquer ser humano. Deus ama todas as pessoas. Mas é necessário que todas as pessoas, não importa a condição, dê um passo para Deus e entregue a sua vida de forma completa. Esse amor que é capaz de amar o homem, mesmo quando o mesmo lhe virou as costas. Deus nos ama de maneira incondicional. Homens pecadores cheios de planos para o mal, que aos olhos humanos tem dificuldade de enxergar a bondade eterna de Deus. É esses homens que o mundo tem amaldiçoado, esses homens que o mundo tem dito, olha, isso não vale nada, isso não presta. O olhar de Deus está voltado para essas pessoas. E Deus está chamando, Deus está esperando o momento que cada um desses, não importa quem, volte o seu olhar e fala, eu te aceito. E Deus perdoa os pecados. Mas mesmo assim, essas pessoas, sabendo dessa bondade, os seus ouvidos estão abertos, essas pessoas não estão ouvindo a palavra de Deus, com os corações voltados, mas mesmo assim, os ouvidos de Deus, sua mão está estendida e seu coração generoso está disposto a amar cada um deles, cada um de nós, cada um de vocês, até o fim. Mesmo que os seus pensamentos tenham sido os pensamentos perniciosos, tenham sido pensamentos que não tenham agradado a Deus, Deus continua te amando. Deus continua esperando o momento para escrever ou reescrever o seu nome no livro da vida.
Vejam para nós o que diz o salmista, no Salmo 36, versículo 7. O salmista agora com o seu coração bem gracioso, ele diz: como é precioso o teu amor, ó Deus. Porque tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus irmãos, somos pessoas abençoadas em poder desfrutar desse amor sincero que nos amou primeiro. Nós somos privilegiados pelo fato de termos encontrado a cruz de Cristo. Nós somos privilegiados porque um dia, de alguma forma, o Espírito Santo nos alcançou. E nós somos conquistados, fomos trazidos, tirados de fora para dentro. De fora da igreja para dentro da igreja. E hoje podemos dizer que nós somos povo de Deus, nação santa escolhida, que fomos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. O homem faz escolhas e ama o óbvio, que ele traz prazer, que ele traz resultados. E os dias são de expectativas, os dias são de incertezas e dúvidas quanto ao compromisso do homem para com a sua nação. Eu penso que a corrupção ela não tem caminhado, ela tem galopado, ela tem voado de uma forma vertiginosa. E já aponta, e essa corrupção do nosso país, ela já aponta para um caos econômico e social, talvez nunca visto na história do Brasil. Estamos caminhando para isso. Se Deus não tiver misericórdia dessa nação, nós estamos caminhando para ver não só os poucos de famílias que a gente já viu pegando alimento do lixo, mas muita gente na fila de Bom Prato, na fila de dependência de um alimento de governo e dependendo de qualquer coisa para se alimentar. Estamos caminhando para um país, para um caos econômico-social. Pessoas em situações decadentes. Mas a mensagem do texto de Judas, no versículo 2, diz que a misericórdia, a paz e o amor de Deus sejam duplicados em nossas vidas. Essa palavra é para a igreja. Se você olhar no versículo 2, ela vai repetir mais e mais. Que vocês tenham mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Então a Bíblia diz que essa paz que excede todo o entendimento, ela pode vir em nossas vidas em dose dupla. Basta que eu e você, meus irmãos, tenhamos um coração sincero diante de Deus. E eu creio nessa palavra porque o próprio Jesus diz que, lá em Mateus, vai dizer para nós, é Mateus, que diz que em toda a sua descendência eu nunca vi um justo mendigar o pão. O mão que disse, né? Em toda a sua descendência eu nunca vi um justo mendigar o pão. E o versículo 2, ele encerra dizendo que vocês tenham mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu já quero concluir essa palavra dizendo que a igreja de Cristo vai passar por tudo isso. Ah, irmãos, vamos passar. Ou já estamos passando por situações difíceis. O fato de termos Cristo em nossos corações não nos isenta, ou não seremos isentados de passar por problemas, de passar por situações de doença. Essa semana eu estava em casa, era 9 horas da noite, tive que ligar para o meu sobrinho para me levar no médico. Uma falta de ar terrível. Aí cheguei lá, passei pelo médico, ia ter 1h da manhã, me deu um medicamento, fui para casa, graças a Deus, passou. Mas nós estamos sujeitos a isso. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Vai ter dificuldades, vai ter lutas. Você vai ter luta na sua casa, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, com o seu vizinho, com o seu marido, com a sua esposa. Vamos ter luta, irmãos. É lutas. Mas ele diz uma coisa, tende bom ânimo.
Ou seja, não desista, não pare de lutar, continue em frente, lute, não dê por vencido. Então, a igreja de Cristo vai passar por tudo isso. Mas eu tenho certeza que a igreja de Cristo não vai precisar se humilhar a revirar latas de lixo à procura de comida. Porque a Bíblia diz que o justo no Senhor não será desamparado. E é só olhar para a fala do salmista. Quando ele diz assim, ó, já fui jovem e agora sou velho. Mas eu nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. É a promessa de Deus para a igreja. O mundo pode atingir o caos que atingir. A igreja do Senhor não vai mendigar e não vai passar por essa miséria que o mundo passará. Então, nossa palavra nessa noite é que você descanse no Senhor, que você descanse em Deus e confie. Mantenha a sua vida íntegra diante do Senhor. E mesmo que os problemas no nosso país se alarmarem, mesmo que os problemas aumentarem, nós teremos a paz, a misericórdia e o amor de Deus que Judas declara aqui nesse texto. Que Deus possa abençoar essa palavra em nossos corações, meus irmãos, e que possamos sair daqui nessa noite com esta certeza que Deus está no controle de nossas vidas. Amém?